Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos à nossa 7ª live de aquecimento para o meu corpo fluxo. O que é live de aquecimento? O que é corpo fluxo? Corpo fluxo, meu corpo fluxo é um evento gratuito que vai começar segunda-feira, dia 9, segunda, terça, quarta e quinta, um intensivão gratuito, uma imersão gratuita para você se reconectar profundamente por meio do seu movimento consciente, achar a sua essência, o que é de importante para você e tratar sua estratégia de práticas para este ano. E as lives de antecipação são encontros que eu faço aqui com vocês para a gente ir adentrando nesse universo do movimento consciente, entendendo alguns paradigmas que a gente precisa mudar, alguns hábitos para considerar, coisas importantes para observar, para que você chegue nesse evento gratuito que é intensivo e consiga aproveitar ao máximo. Então, essa é a função das lives de aquecimento. Hoje é a 7ª quarta-feira, tem ainda uma na sexta, se eu não me engano, eu não tô com a programação de cor aqui, mas é sobre você desenvolver seus próprios movimentos, ter autoria nos movimentos. E temos um último encontro no domingo para fazer a preparação e segunda-feira começamos o meu corpo fluxo. E se você por acaso tá assistindo essa live gravada, é a hora que eu falo oi para quem tá aqui e você passa o dedo e adianta. Olá, pessoal! E passou rápido, não vi vocês. Jussara, Bárbara, Lu, Adriana, Jaque, a Jussara, a Bia, a Lu, a Luna. Ai, meu pai, muita gente. Passou. Tudo bem, gente? Viverde, que legal, Viverde. Daya G. Pereira. Boa noite, gente. Que bom vocês por aqui. Tô escutando uma música que acho que eu vou tirar, senão vai atrapalhar. Eu tava escutando aqui antes da live a playlist que eu tenho para inspirar esse evento. Algumas de vocês já têm a playlist. Se vocês gostam de música, né, assim, para se envolver, nos grupos de WhatsApp, na descrição do MCF, né, na descrição eu deixei a playlist lá para vocês, mas se você quiser depois me manda um direct que eu envio para você. Olá, Coach Rosa! Bom, gente, hoje é um tema que ele é importante, mas ele não é o que parece, né? Até esse tema, eu coloco esse tema, a maioria das pessoas vem aqui como se fosse assim, sabe igual em empresa tem dicas de produtividade para você conseguir entregar o relatório no prazo? Então aqui, eu vou ensinar você a assistir uma aula online e aprender muito mais, tal. Tem a ver com isso, mas nossa, na verdade o buraquinho é mais embaixo aqui, onde a gente vai conversar, e é um assunto importante, porque inclusive essa aula, ela tá diretamente ligada ao evento Meu Corpo Fluxo, porque ele é um evento online. E se você não conseguir se organizar para absorver esse conteúdo do online, vai passar o evento e você vai ter aquela sensação de que, nossa, mais uma coisa que eu me programei para fazer, tentei fazer e deixei passar. E daí isso já gera aquela frustração, né, que a gente bem sabe. Então, faz parte, assim, eu acho que é um conteúdo muito importante para vocês que querem participar do meu corpo fluxo e para vocês que fazem qualquer trabalho online. São coisas importantes para a gente prestar muita atenção e que passam batido, porque a gente nunca lembra de colocar esses temas em pauta, que é o que a gente vai conversar aqui, certo? Avante, professora! Então bora, avante, avante! Bom, é o seguinte, depois da pandemia, a gente teve um aumento, né, de conteúdos online, assim, sendo disseminados. Eu já consumia cursos online muito antes da pandemia. Eu já estava inserida nesse universo, eu já gostava muito, eu já tinha muita afinidade. E daí, só que muita gente começou a experimentar depois da pandemia, porque a gente foi meio que obrigado a ficar, né, isolado, e muitas pessoas para continuar convivendo, comunicando, aprendendo e trocando ideia, começaram a fazer muitos cursos online, consumir conteúdos online.
E muitas pessoas deram até uma saturada, assim, tal, né? E falam assim, eu prefiro presencial, aprendo mais e tal. E eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês, porque, gente, tem muita coisa muito boa online. E, da minha experiência, eu já fiz mais coisa boa online do que presencial, tá? Assim, então, não fica com esse preconceito, não. Você pode ter dado azar de realmente ter caído num negócio que não é muito legal, mas, assim, é uma forma que, por exemplo, quando eu era jovem, isso não existia. Gente, quando eu era jovem, eu estava na minha formação, se vocês me acompanham, vocês sabem, né? Eu fui bailarina profissional por teimosia. Depois eu vou contar a minha história no meu Corpo Fluxo. Fui bailarina de teimosa, assim. E, gente, na minha época eu morava no interior de São Paulo, família humilde, não tinha dinheiro, nada dessas coisas. Para eu conseguir fazer uma aula assim diferente, eu tinha que esperar alguém com mais condição financeira ir para fora do país ou participar de um festival e vir na minha cidade e dar uma aula, que seria um resumo do que a pessoa entendeu, e é aquela informação que eu tinha. E eu tinha que pagar caro para isso. Ou eu tinha que arcar com a viagem, a hospedagem, a alimentação, ir até o lugar, né? Ir para outro país, se eu quisesse um curso melhor, ir para um festival, fazer uma oficina, não sei o quê. Então, assim, o acesso à informação era muito mais difícil, não era simples. E hoje tem uma abundância de informação, para tudo quanto é lado que você olha tem informação. O que é uma coisa boa, mas também isso pode gerar muita ansiedade, dá uma paralisada, que você vê tanta opção e não consegue escolher. É igual, eu sou assim, gente, sabe com o quê? Com iFood, gente, eu demoro muito para escolher iFood, porque é muita coisa, e eu fico, isso, não, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo? E eu sempre faço o mesmo ritual, eu tento falar, não, hoje eu vou iniciar iFood aqui, pegar alguma coisa, quando eu tô assim com pressa, não quero fazer comida, quero dar alguma coisa rápida para os meus filhos, que não seja tão assim, né, fast food. Eu tento no iFood alguma coisa mais assim, cara, eu fico um tempão e não acho nada que eu queira. E daí, na frente da minha casa, tem uma praça, aqui em Goiânia, tem uma coisa muito comum, que chama pit dog, que é uma sanduicheria de rua. Aqui é muito comum, e até quando eu vim de São Paulo, eu tinha o maior preconceito com esses negócios de rua, assim, eu nunca comia as coisas na rua, assim, tinha um pouco de preconceito. E aqui é muito, muito normal, é muito cultural. E o pit dog, essa brincadeira do pit stop, né? As pessoas param, comem, né? E vai. E tem uns pit dogs, assim, muito legais. E tem um em frente à minha casa, de uma pessoa que eu adoro, a gente é amiga. E é sempre assim. Eu ligo no iFood, ligo não, né? Abro o aplicativo, fico ali, vou isso, vou aqui, tipo, desisto. E eu pego e peço sempre a mesma coisa no pit dog da frente da minha casa. Eu faço aquela escolha que eu já sempre fiz, que me desgasta demais ter que pensar numa outra coisa e tal. Então, nesse sentido, sim, tem um monte de informação, pode dar uma assim, nossa, mas o que eu faço primeiro, né? Esses são os novos problemas. Na minha época, o problema é que não tinha. Hoje, o problema é que tem muitos, tem que saber dar uma filtrada. Mas, de toda forma, eu acho que é muito interessante a possibilidade de você ter acesso à informação que você não teria. Por exemplo, nós aqui. Tem alguém que é de Goiânia assistindo aqui? É bem raro, muito raro. E de repente a gente não podia estar conversando se não fosse por meio do online, né? Então, primeira coisa, eu queria que vocês assim baixassem, né, os preconceitos, caso vocês tenham, com o aprendizado online. Eu acho que quem tá aqui não deve ter muito, tanto é que vocês estão aqui. A Nana é de Goiânia, quem é de Goiânia, talvez role um curso presencial de férias em final de semana. Depois eu divulgo pros goianos só. Gente, olha só, um monte de gente de Goiânia. Só porque eu falei que é raro, agora tá chovendo Goiânia aqui, ué.
Bom demais. Bom demais. Do Rio. Aí, ó, tá vendo? A gente não ia poder estar conversando se não fosse dessa forma. E tem uma questão também que eu vou falar mais pra frente, que é a questão, no caso aqui, né, que eu trato com vocês, que é a questão corporal, de movimento. Uma coisa é você sentar e ouvir uma palestra, igual a gente tá aqui, né, no blá blá blá. Outra coisa é você assistir um vídeo e fazer movimento na sua casa. Isso tem umas barreiras, né, que às vezes podem atrapalhar. É uma das coisas que a gente vai falar aqui também. Vou para Salvador, sim, o Coche Rosa, Rose. Do Rio Grande do Sul, Luana, Ceará, oh maravilha. Vou fazer uma viagem para cada um desses lugares, oh delícia. Enfim, então eu quero conversar com vocês sobre isso para que vocês estejam preparadas para o meu corpo fluxo e para qualquer coisa que vocês forem fazer nesse formato online, para que vocês tenham mais ferramentas para se preparar, para vocês poderem aproveitar o melhor possível, se for a escolha de vocês, né? Então vamos lá. Qual que é o problema? Agora eu vou começar a adentrar um pouquinho no ensino online de corpo e movimento, tá? Que é onde eu atuo mais. Mas o que eu vou falar depois serve para outras áreas, tá? Serve para qualquer coisa, tá bom? Qual que é no caso nosso aqui do corpo? A gente tem dois problemas. Primeiros, dois obstáculos. Que parece que o primeiro é o maior, mas eu quero que vocês prestem atenção no segundo, que parece inofensivo. Qual que é o primeiro obstáculo? Para você fazer uma aula de movimento online, você precisa ter, além da disciplina de ir todo dia, ir lá e fazer, que isso já é complicado, você precisa ter um mínimo de autonomia corporal. Você precisa ter um mínimo de confiança em si mesmo para chegar e fazer e não ficar com aquela sensação de ai, tô errada, ai, será que tá certo? Será? Ai, cadê alguém para me corrigir? Ai, será que eu vou me machucar? Ai, será que? Será que é isso mesmo? Será que eu entendi? Ai, essa nuvem, essa dúvida, essa falta de confiança é um obstáculo. Se você tem isso, inclusive, o que eu ensino vocês, não só no meu corpo fluxo, mas nos meus cursos todos com profundidade, quando eu dou live aqui, são recursos para você ter consciência do seu corpo, para você ter esse conhecimento de si cada vez um pouquinho mais, para diminuir esse estado de, nossa, não sei nada. Você sabe sim, se você me acompanha há um tempo, você sabe sim bastante coisa, sabe o suficiente para não se sentir tão insegura para fazer uma aula online de um movimento e sacar se você está indo bem ou não pelo seu próprio critério de sensação. Você saber sentir em você se a coisa está indo para uma coisa legal ou se não está indo para uma coisa legal. Para você, lembra que eu falo? Não deixar chegar na dor. A dor é o seu corpo te dando uma puxada, tipo, ó, para que a partir daqui a coisa tá ruim. De você aprender a perceber o seu corpo antes de chegar na dor. E esse aprendizado de percepção é você com você mesmo. Então, se você tem percepção do seu corpo, qualquer coisa que você vai fazer, a percepção está em você. Tipo, eu dou uma aula de alongamento e você aprendeu percepção corporal nessa minha aula de alongamento. A percepção que você teve, ela é sua. Se você fizer uma aula de boxe, você vai ter a mesma percepção de si. A percepção não fica na técnica, na aula fica em você. E eu insisto muito em conhecimento, em compartilhar os conhecimentos que ficam com vocês, que vocês não dependam de mim para eu falar, faz assim, para seja lá o que você for fazer, você conseguir minimamente sentir, tá? Então, isso que eu faço com vocês aqui na live, no meu corpo fluxo, é para diminuir essa barreira, mas ela existe. Existe. E é uma barreira que você pode realmente sentir, tipo, eu vou fazer aula, não sei se eu tô fazendo certo, então eu preciso no presencial, porque, eu não sei fazer sozinho. Então, se você tem isso, isso pode ser uma barreira para você. Alguém aqui tem isso? Alguém que tá assistindo aqui tem isso? Se alguém tiver, fala para mim, que a gente
Você tem que estar no meu corpo fluxo. Se você tiver isso, você não tem desculpa. Porque é isso que eu quero te ensinar. Quer dizer, tem desculpa, né? Tem várias que eu vou falar aqui para vocês. Tudo bem? Seguindo, qual que é a segunda barreira? Que é a pior de todas. Porque ela é inofensiva, entre aspas. Por que inofensiva? Porque ela parece que é balela, parece que é frescura. Mas, gente, é aí que tá o boró. Se chama rotina doméstica. O problema da aula online é a rotina doméstica, principalmente para pessoas que têm o fator M ou M ao quadrado. Para essas, então, é muito complexo. O que é o fator M? Se você é mulher, a rotina doméstica de uma mulher, principalmente uma mulher que tem uma família com outras pessoas, é muito complexa. O seu direito de fazer o que você quer na hora que você escolheu e ter o seu espaço de silêncio porque você vai fazer a sua aula. Ter esse respeito. Não é se você tem, você tá de parabéns, agradece já ao universo, ao seu Deus, ao que você quiser, porque você é uma pessoa muito privilegiada. A maioria não tem. E M ao quadrado, o que é? São as mulheres mães. Se você tem filhos, a sua rotina, então, é muito mais complexa. Jussara, sequência estrutural. O que é sequência estrutural? Depois você me fala. É você saber a sequência que vai fazer, mas aí eu tô imaginando que você vai assistir uma aula e vai seguir a sequência do professor. É que mesmo assim tem pessoas que não se sentem seguras de mesmo com vídeo, copiando, fazer, tá? Mas fazer sozinho, realmente você tem que ter um mínimo de conhecimento de estrutura, você tem que ser professor de si mesmo, né? E daí poucas pessoas têm, mas se você tem um mínimo de conhecimento de si, você consegue assistir uma aula no YouTube e ficar de boa. E se você não tem, você pode fazer uma aula e se machucar mesmo, se você não tem conhecimento de si, né? Qual que é o problema da rotina doméstica? O problema é que não é a sua aula. Que a aula você escolhe, depende de você. Vou apertar o play, vou fazer a aula. Ok. O problema é que para isso acontecer, para você ter esse tempo, eu chamo de janela. Para você ter essa janela no seu dia, um monte de outras coisas tem que acontecer. E aí que está o problema. Para você, tipo, vou dar um exemplo meu aqui, que, gente, isso foi assim, até hoje ainda é uma coisa que não tá assim óbvia. E olha que eu tenho filho grande já. E eu já dou aula aqui, ele já sabe do esquema, ó. Se eu estou no meu tempo, na minha janela, para fazer a minha aula, ó, meus filhos, eles respeitam. Agora, quando eu dou aula, eles já respeitam. Eles entendem que eu sou mais incisiva também quando eu tô dando aula. Mas quando eu tô fazendo aula para mim, nossa, eles ainda acham que eles podem chegar assim, invadindo meu território, meu tempo, a hora que eles acham que tem que ser. O problema é que, por exemplo, para eu ter o meu tempo, quando a campainha toca, alguém tem que atender, que não seja eu. Se mora sozinho, tipo, hoje eu estou sozinha em casa, eu tirei o interfone do gancho e eu não atendo. Desliguei esse telefone, então eu já tenho esse esquema. Mas se você mora, porque o problema maior, gente, se você mora sozinha, é mais fácil, porque é você com você. Agora, se tem outras pessoas que moram em uma república ou com família, é muito complexo, porque você depende da pessoa ajustar a rotina dela e o tempo dela com o seu, para que naquele tempo você, né? Porque não é todo mundo que tem em casa um quarto só para si, um isolamento acústico para fazer, e nem todo mundo que tem a possibilidade de ter um espaço, né? Tem gente que faz isso, né? Eu já fiz isso. Eu quero fazer um curso, mas eu não quero fazer na minha casa, eu alugo uma sala de aula e vou nessa sala
e pago o espaço, mas eu faço o que eu quero fazer. Não faço a aula de ninguém lá. Então tem gente que tem essa possibilidade, mas tem gente que tem que fazer em casa mesmo. E daí, se você tá nesse lugar e tem uma rotina que acontece essas interferências, gente, é esse que é o problema das aulas online. Não é a aula online em si, é que para você ficar na aula online, um monte de outras coisas tem que acontecer. E aqui, nessas outras coisas que moram os ladrões de tempo, certo? Estão acompanhando aqui, tá fazendo sentido para vocês ou ninguém tem esse problema? Só para eu saber se eu sigo nessa linha ou se a gente muda a rota a tempo. O que acontece quando a gente está em casa, tem a ver assim com essa organização pessoal, você tem que se organizar para fazer, tem que organizar o entorno para que isso aconteça. Quando você vai fazer uma aula fora, tem uma coisa que tem a ver com a procrastinação, que a gente falou 2 lives para trás, de procrastinação, que tem aquela coisa do prazo, a data limite, a deadline, assim. Então, você tem uma aula às 8 horas. Se você não sair de casa às 8, você perde a aula. Então, das 7h30, você faz aquele furacão, dá um jeito, põe a roupa, vai e chega, esbafura na aula, mas chega. Então, teve essa coisa, ó, tem uma data, tem uma data, um horário específico, tem que ser aqui. Então, mesmo que você se enrolou o dia inteiro, chega na véspera, você dá um jeito e sai correndo. Você na sua casa, raríssimas as pessoas que têm esse mesmo comportamento. Tipo, você falou para você que você vai fazer às 8 horas na sua casa, você com você. Deu 7h30, não tá nada pronto. Raríssimas as pessoas que dá esse gás para as 8 horas fazer a sua aula, porque é você em casa com você mesmo. A gente sempre abre umas exceções, sempre abre umas brechas e daí vai e passou. Aí, ó. Aldenora, desligar o entorno e ficar só comigo mesmo. E sabe por que isso é difícil, Aldenora? Porque a gente não consegue desligar o entorno, porque o entorno, a gente não tem controle do entorno. Aí que tá o problema. E daí, pra gente conseguir fazer o entorno se comportar e respeitar, a gente tem que se posicionar e insistir que aquilo é importante e a gente vai fazer e é importante e a gente quer e vamos conversar. A gente tem que se posicionar como isso é importante para mim e eu não abro mão. E isso é difícil, porque daí a gente fica com culpa, porque nossa, também, né? Ai, que egoísmo, que custava eu fazer tal coisa, né? Eu podia fazer daqui meia hora esse negócio, eu nem preciso fazer essa hora, nossa, que egoísmo, o que custa eu fazer um negócio ali e tal, né? A gente fica com uma culpa. E às vezes a gente, eu já fiz isso há muito tempo, eu tava assim tentando essas coisas, eu briguei, porque eu queria, vou fazer, e agora vocês me deixam aqui, eu quero fazer agora, eu preciso de silêncio agora, eu briguei com todo mundo, e consegui o silêncio. Eu tava tão nervosa que eu não conseguia fazer o que eu queria, porque eu tava assim, né, coração, blá, blá. Daí eu fiquei lá, com essa sensação, que merda, né? Batalhei para conseguir esse tempo, tô com esse tempo, mas tô tão nervosa que eu não tô conseguindo usufruir esse tempo. E tô me sentindo uma palhaça e todo mundo viu, tá vendo? E ficava com a conversa, né? Tipo, olha lá, tá vendo? Você fez tanto escândalo para nem fazer, olha aí, tá vendo? Tá vendo como você é? Né? E isso acontece. E às vezes isso a gente já aconteceu isso alguma vez por algum motivo e a gente não quer reviver essa experiência, então a gente nem conversa, nem. Eu quero chamar muita atenção de vocês para isso, que quando você tem uma coisa que você escolhe que é importante para você fazer, se você não mora sozinha e é dono da sua vida, se você compartilha o espaço com outras pessoas, é muito difícil a gente se posicionar como sendo algo importante pra gente.
Porque por N fatores, gente, por N fatores. A Coxa Rosa entrou no curso balé antes do ano novo. Retornei ontem de viagem, vou preservar e fazer o meu curso com organização com o tempo. Sim, e daí, Rose, você participa do MCF, que tudo que eu for falar no MCF você vai aplicar nesse curso do balé aí, porque o curso do balé é um curso mais enxuto, ele é mais as aulas práticas, não tem tanta filosofia, ele é mais tipo assim, ó, as aulas são essas aulas. Essas questões dessas motivações do tipo, gente, eu quero fazer. Quantas vezes vocês não comprou um livro e largou na estante? Quando a gente compra o livro, a gente tem certeza que vai ler, a gente se imagina lendo ou se imagina com aquele saber daquele livro e fica tão feliz, né? E daí a gente não abre uma janela para parar e para ler um livro. A gente se imagina lendo, a gente compra o livro querendo ler, mas a gente não abre nenhuma brecha do dia que existe momento eu estou lendo. Você tá numa rotina que isso não acontece, daí você quer ter, compra o livro para ter, e você não abre, não muda a rotina, daí você só não lê, porque não cabe aquilo na sua vida, certo? Isso é muito importante, gente. Quantos cursos você já não deve ter comprado e não fez porque não dá? E não é porque você não quer fazer o curso, ninguém compra um negócio porque, eu vou comprar isso porque eu não quero fazer. Não, quando a gente decide, é um lampejo que a gente fala assim, nossa, isso vai ser bom para mim, eu quero isso, né, eu vou fazer. E daí você não olha para isso, e daí não acontece. E daí você acha que você não faz o curso porque você nunca faz nada, porque você começa as coisas, é muita iniciativa e pouca acabativa, né? Você é dessas que, você faz um monte de coisa, não termina nada, você nunca faz nada até o fim, você não sabe o que quer, e a gente vai comprando, né, esses pontos de vista e vai achando que a gente é um fracasso mesmo, não serve pra nada, e vai desistindo, e não é assim. Estamos em 2022, muitas coisas mudaram, sim, muitas coisas mudaram, mas gente, eu tenho 2 filhos, eu sou mãe solo, é eu e eles, cara, muita coisa mudou, mas muita coisa ainda não mudou, e é sobrecarregado, sim, é muito puxado, sim, em termos de tempo, e às vezes você até tá com tempo, mas é um tempo mental, a cabeça não para, é muita função mental. Não é só aqueles 10 minutos que você tá parado, a cabeça não tá ali zen, a cabeça tá assim, né? Com a planilha do Excel, fazendo conta com os prazos, com os boletos, com tudo, e você não consegue relaxar. Daí você tenta relaxar, você começa a se sentir culpada, tipo, gente, tem tanta coisa para fazer, que eu tô louca, tô aqui deitado no chão. Eu falo para vocês fazerem um repouso construtivo, que é deita no chão e sente. Tipo assim, louça para lavar, casa para arrumar, filho para cuidar, tarefa para fazer, trabalho para entregar, todo mundo querendo, e você deitado no chão para sentir, você tá louca? Não é assim, gente? Renúncias, temos que fazer escolhas. Isso porque quando a gente vai fazendo tudo, a gente está renunciando ao nosso momento de importância. Então, quando você está num curso online, é você que tem que construir isso para conseguir ter esse tempo de sentar e fazer na sua casa, ter esse tempo. E isso, nossa, não é simples. Gente, eu tenho aqui, ainda mais hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham, né? São poucas as mulheres que escolhem ficar em casa só com as tarefas domésticas. Tá vendo? Ó, meu discurso, só com as tarefas domésticas, socorro, né? Tá vendo? Até eu falando, tá quase que na linguagem, assim, implícita. Ai, que horror. Credo. Fico encabulada com esses negócios que eu mesmo falo várias coisas que eu falo assim, gente, olha só como é cultural essa bagaça. E, gente, ó, em 1988,
que pela Constituição do Brasil, a mulher teve o direito de trabalhar. Isso é muito recente, é muito recente. Dá o quê? 30 e quantos anos? 34? Notei aqui, 34 anos. Apenas 34 anos a mulher tem o direito de trabalhar. Quantos anos de história de humanidade nós temos? E há 34 anos a mulher pode trabalhar. Gente, não é fácil, porque a gente tá na transição. A coisa ainda não tá, as tarefas ainda não estão distribuídas. Nós temos a consciência hoje, hoje eu tenho a consciência de, por exemplo, os cuidados com a casa são das pessoas que moram na casa. Eu tenho consciência disso. Eu não acho que eu tenho que fazer tudo, mas eu ter consciência me deixa até mais assim nervosa de ver que a coisa não acontece, que meus filhos, eles são 2 rapazes, são os queridos, mas eles se comportam não como pessoas que colaboram 100%, e mesmo sendo só a gente, e a gente tendo esses embates e essas conversas sempre. Não é uma coisa natural ainda. E quando eles vão para as festinhas de família, é as mulheres na cozinha e os homens conversando, gente. Em pleno 2022, pleno 2022, rola demais isso. Quando termina as comidas, as mulheres vão tudo para a cozinha lavar e os caras vão tudo não sei onde para conversar. É tão natural. Eu não conheço, vocês podem conhecer. Não são todos os homens, né, que se comportam dessa forma, claro. Mas assim, eu não conheço, tudo bem que eu também não tenho tantos amigos assim, mas eu não conheço uma história de um homem hétero que fala assim, nossa, tava em casa, queria tanto estudar, mas, gente, eu não consegui estudar porque eu via aquela pia lá e, nossa, eu tive que lavar, porque tava me dando agonia ver aquela pia. Daí eu não consegui fazer esse trabalho que eu queria tanto, porque eu tive que ir lá lavar a louça, lavar as vasilhas. Nunca escutei uma história dessa. Já das mulheres, nossa, o que mais tem? A pessoa vai deitar para fazer o repouso construtivo e a pia tá suja, ela fica olhando para a pia, ela tipo, nossa, a culpa, quem que eu acho que eu sou, a pia para lavar, eu aqui deitada no chão. Não é? Gente, é isso que sabota vocês, a gente, né? É isso, não é a aula online. A aula online tem os problemas do online em si, mas eles são tão poucos e são muito técnicos quase. O problema maior é tudo isso que atrapalha. E no online ele vem muito forte, porque a gente tem que assumir esse lugar de esse espaço é meu, essa hora é minha, eu vou fazer sim. E pronto, porque é importante para mim e isso é suficiente, não tem que dar explicação. A gente tem que bancar esse lugar. E isso que é o difícil. É bancar, sustentar isso. Não um dia nem 2, sustentar isso. E ainda mais assim, vou dar um exemplo. Eu não faço mais isso. Isso eu consegui não fazer mais. Mas tipo assim, lanche da tarde. Eu não preparo lanche. Meus filhos já estão mais crescidos também, né? Eu não faço lanche da tarde para eles que se viram. Mas vamos imaginar que eu faço o lanche da tarde para eles. Eu sou a mãe amorosa que faz lanche da tarde. Porque a mãe que não faz lanche da tarde é uma, né? Nossa, como fala? Nem cuida, desleixada. Eu sou uma mãe desleixada, nem cuido dos filhos. Porque tem isso ainda também, né? Você não segue esse estereótipo, é porque você, nossa, é um horror. Enfim, assuntos à parte, mas que tem a ver. Eu não faço mais o lanche para eles, mas imagina que eu fizesse. Eu faço lanche para meus filhos todo dia, 4 horas da tarde, umas 5 horas da tarde, são tudo igual os ingleses lá, tomar um chá das 5. Ótimo. Daí eu tô numa semana aqui, eu quero fazer minha aula e eu tô com os trabalhos, tenho aula à noite, tenho não sei o quê. Então, tipo, nossa, eu tô vindo aqui, parece que à tarde aí, ó, umas 4h30 até umas 6 horas, eu tenho um tempo livre. Eu vou fazer minha aula nessa hora. O que vai acontecer? O tempo é meu. Eu decidi, eu posso, vou fazer.
Meus filhos que recebiam o chá das 5, eles não vão receber o chá. E eles não vão gostar, é óbvio que eles vão protestar. Eles estão no direito deles de, tipo, cadê meu lanche das 5? Cadê meu chá das 5? E eu tenho que ter essa postura de, olha, a partir de agora, vocês se viram. Agora, se eu não avisar ninguém, se eu ficar com essa guerra na minha cabeça, eu começar, vou fazer chá das 5, e eu começar, eu comigo mesmo, nossa, mas também meus filhos tudo crescido, um já se viu, eu vi fazendo chá, eles nunca me agradeceram, nem lava as louças, e eu, só na minha cabeça, só na briga mental. E eu assim, nossa, né, vou fazer, ai, que se dane, eu vou fazer, cansei, vou fazer. Chego da minha hora, eu deito na sala e faço minha aula, não aviso ninguém, eu só decidi que a partir de hoje eu vou ser mais eu. Eu começo a fazer a minha aula, do nada. Meus filhos, assim, uai mãe, o que aconteceu? Tá louco? O que foi? E daí se eles falam isso, eu já vou estar assim, eu vou brigar com eles, que, né? E vou perder a aula, né? Vai criar um tumulto. Então, você só tem que cuidar disso. Quando você decide, você comunica para as pessoas, olha, a partir de amanhã, nesse horário, eu vou fazer isso aqui, tudo bem? Normalmente tá tudo bem. Normalmente a gente fala, eu vou fazer isso porque vocês nunca me deixam ABC. A gente tá com tanta coisa, né? Que a gente já vem e joga tudo. Vamos tentar evitar isso, né? Pra não gerar para que o seu momento seja de paz, né? Você não quer um momento imaginário de paz, então a ideia não é você gerar um conflito aí no seu núcleo familiar para você ter esse tempo para você, mas você conversa e avisa. E daí chega no outro dia, deu 4h30, veio um coleguinha do seu filho que ele esqueceu de te avisar, esqueceu que você ia fazer aula. Cabe a você, tipo assim, não é comigo. Agora, se você, porque teve essa exceção, ir lá acudir, é complicado. Vai dar certo de primeira? Provavelmente não. Provavelmente no primeiro dia você vai tentar, não vai rolar, você vai brigar, vai falar que não deu. No segundo dia tal, até que você vai. E até que a coisa acontece. Agora, se você já quer no primeiro dia, já arrasar, já dar certo, fazer aula, ficar feliz, todo mundo feliz, se essa for a sua expectativa muito alta, se você nunca fez isso, você tá com um problema para fazer isso, e você quer fazer isso, e você já quer arrasar de primeira, e isso não acontece, você vai ficar frustrada. E daí você vai se frustrar, e daí no outro dia você não vai querer sentir a frustração de novo, então você nem faz. Então, tem que ser muito a gente tem que ser muito sincera com a gente mesmo quando a gente quer fazer isso, porque ainda mais agora início de ano, a gente com certeza, todas vocês fizeram uma lista, né, de metas para esse ano, e sempre tem alguma coisa de corpo, né, eu emagrecer, ir para academia, vim fazer uma aula aqui com a Érica, tem alguma coisa de corpo, sempre tem alguma coisa. Primeira coisa que tem que prestar atenção, o que está na sua lista de a fazer é porque você não está fazendo. Por isso que você pôs na sua lista de desejos, você não tem isso. Se você põe na sua lista que você tem que ir para academia, é porque você não está indo, senão isso não era um desejo, isso já era cotidiano. Então, se está na sua lista, é porque não está na sua vida. E se a sua vida está assim, como que você vai colocar isso na sua vida? Se tivesse espaço, isso já estaria na sua vida. Tá fora. No entanto, você percebe que é importante. Você não pode ficar assim, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Você tem que olhar para cá e falar, o que disso que eu tô fazendo que eu não precisaria estar fazendo? Caneta. Pronto, soltei a caneta. Abriu o espaço para fazer todas? Não. Mas cabe essa aqui. Então, vou fazer essa. E daí você vai ter que abrir mão de alguma coisa daqui para caber a sua lista. Daí, se você me faz uma lista com 30 itens, daí fica complicado. Porque como que você vai pôr, de repente, 30 itens na sua lista? Você não está se ajudando, você está criando uma prova
de que você não é capaz de cumprir com a sua própria palavra. E isso, gente, isso implica diretamente na sua autoestima, porque a sua autoestima nada mais é do que confiança em si mesmo. Tem nada a ver com se achar bonito e feio, não. Tipo, ai, cabelos brancos, rugas, não é isso não. Eu falo que vou fazer uma coisa, eu faço. Eu falo que vou começar a dieta amanhã, eu começo. Eu falo que vou fazer esse curso, eu faço. Eu falo que eu vou tomar 3 litros de água, eu tomo. Agora, se você fala que vai e não faz, fala que vai fazer e não faz, fala que vai fazer e não faz, você para você mesmo, você não é confiável. Você é uma pessoa que fala as coisas e não faz, você nunca faz o que você mesmo está falando que vai fazer. Então, isso vai te deixando com uma moral baixa para você mesmo. Você se torna para você mesmo uma pessoa que não cumpre a sua própria palavra. Se você não cumpre a palavra para você mesmo, quem que vai cumprir a palavra para você? Então você não fica merecedor, sua estima despenca, você não se sente merecedor de nada, porque você não consegue fazer nada. Então, cuida das suas metas. Tipo assim, eu quero emagrecer 1 quilo por semana. Eu quero emagrecer 20 quilos em 3 meses. Tô dando uns exemplos exagerados, mas tipo assim, é o tipo de meta que a chance de você não cumprir ou não conseguir, porque vai ser impossível, é imensa. Então você está criando mais frustração, você está criando prova para você mesmo falar, tá vendo? Nunca dá certo para mim, nunca não sei o que, daí você vai e se põe nesse lugar de novo, tá? E esse lugar de uma pessoa assim, que não faz nada, não dá certo, essa pessoa nunca vai aproveitar um curso, por exemplo, online, que a gente está falando, que precisa dessa atitude proativa, a atitude de você arcar com a responsabilidade de tudo. Uma pessoa que não arca com a responsabilidade dessa lista, ela também não tem assim, você não confia muito que você vai fazer, sabe? Olá, Lua, falei exatamente isso pro marido. Que ainda não fui pra academia porque não quero perder a moral comigo. Mas você falou que ia, não foi? Você já tá perdendo, Lua. Mas é isso. Agora, mas pergunta, olha só, pegar o exemplo da Lua, gente, isso é muito importante. Ô, Lua, não é assim, nossa, não fui pra academia, sou uma bosta. Desculpa a palavra. É tipo assim, ok, não fui pra academia de novo. Não fui pra academia. Por quê? O que tô fazendo que eu não tô indo pra academia? O que eu posso deixar de fazer aqui pra eu ir pra academia? Não é tipo assim, sou uma bosta, não vou pra academia. É mesmo, você sempre fala, não faz nada, você não tem muita moral mesmo não, você vai fazer, sabe assim? Tipo, não é assim não. Ninguém não vai pra academia porque gosta de falar, eu vou falar que eu vou da academia porque eu quero não ir, na verdade. Ninguém faz isso. Tipo, nossa, eu quero me matricular na academia para não ir. Tem essa. Agora, você faz todas essas atividades. Você trabalha, cuida da casa, faz um monte de coisa. Mãe, mulher, marido, você quer, você quer ir pra academia. O que você vai deixar de fazer? Para ter o tempo de ir, porque aqui não cabe. Se coubesse, você já estaria indo na academia. Vocês têm que entender isso. Perceba esse exemplo da Lua aqui pra gente isso acontece com tudo, gente, com tudo que a gente vai fazer. Então não fica quando você compra o livro e não lê o livro, não fica assim, eu não livro porque eu faço as coisas, eu sou assim mesmo, eu nunca termino, nunca começo. Ok, tá, identificou isso, ok, mas por que isso acontece? O que está acontecendo? A sua energia, o seu tempo, ele está para você? Ou você está distribuindo sua energia vital e seu tempo para diversas tarefas que não são imprescindíveis que sejam realizadas por você, mas que você acaba realizando porque você é boa mesmo, você faz rápido, você sabe, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? As mulheres são ótimas de fazerem várias coisas ao mesmo tempo. Elas, nossa,
como que é? É da espécie humana. As mulheres fazem isso, faz isso nada. Todo mundo faz e todo mundo não faz se não quiser. Tem essa. Agora, o quanto do seu tempo, da sua energia você tá ali fazendo, daí quando sobrou um tempo para você deu tanta energia pro mundo que você só quer dormir, que você não tem energia nem para dar um passo. A Lu está desenvolvendo as habilidades com consistência. Comece para a academia desde sempre. Mas faz muito sentido. Mas pensa por que você começa e para. Pensa por que você começa e para. A opção porque eu sou inconstante, gente, é a opção que tá na vitrine aí, ó, da sociedade pra gente. Não compra essa, não. Não compra essa, não. Tem alguma outra coisa. E às vezes é alguma questão emocional que dá, de repente, uma ajuda de uma área, assim, né, mais essa área da... Como chama? Tem essas terapias, né? Psicologia tem várias terapias, né? Uma conversa que pode ajudar. Às vezes tem tantas coisas que podem ser que, tipo assim, ó, se você quer e tem um padrão, você vai e não faz, tem algum motivo que não é porque você é inconstante. Tá, você é inconstante. Por que que você não consegue ter constância? Onde que tá essa raiz do problema? Porque se você não resolve a raiz do problema, você vai continuar sendo inconstante. E aqui eu quero falar para vocês que para fazer aula online você tem que ter um mínimo de constância interna de merecimento, senão não consegue, você abandona. A academia que é física, pagou, vai lá, é facinho da gente não ir. Imagina um curso online que, tipo, qualquer coisa distrai, qualquer coisa na sua casa pode distrair, é muito mais fácil de você abrir mão. Olha lá, começou o PRC, fiquei com vergonha de ir na aula porque não estava fazendo as práticas. Anem, você vai, olha só, tá vendo, gente? Então a senhora vai fazer o que você sabe que tem que fazer, que eu não vou falar aqui, e você vai entrar na turma 2, porque daí eu vou puxar sua orelha, tô brincando, com amor, e você vai vir para esse grupo e vai fazer junto, vai parar com essa palhaçada. Que ó, aqui, bom você ter falado, porque ó, isso é uma das coisas, tem gente que não consegue fazer sozinho, não consegue fazer sem bola, e tem vergonha, e fica se culpando, tipo, nossa, tinha que fazer, não sei. E daí fazer um online é muito você com você mesmo. Então também, gente, tem alguns recursos, né? Por exemplo, aqui esse escreve seu nome para mim, é Tassiana? Tassiana é o seu nome? E o outro sobrenome? Me fala para eu te chamar pelo nome. Falou assim, comprou o curso que ela queria, mas ela não conseguiu fazer o que ela achou que tinha que fazer e ficou com vergonha e tipo, nossa, não vou nem continuar e que vergonha, né? Tá nesse lugar. Então, de repente, se você estiver junto com pessoas que estão fazendo o curso na mesma vibe, você vai ter uma chance de recomeçar. Então, no caso aqui para ela, se ela entrar aqui na turma 2, que abre dia 12, semana que vem, ela vai ter uma nova onda assim de ânimo para ir junto com o grupo. Porque quando a gente vai junto com o grupo, é mais fácil. É um dos recursos online, que, por exemplo, que eu uso nos cursos. E esse curso, essa turma 2, já vou dar um spoiler aqui, vai ter desafio, tá? Que eu fiz um desafio, não foi um desafio, foi uma proposta para quem quisesse, né? Do processo criativo na turma 1, que era assim. Nessa não, a gente já vai começar com um desafio, com metas assim, para turma, para quem tem essa dificuldade de fazer por si mesmo, a gente vai ter aí uma ajuda em grupo mais intensa para vocês vivenciarem esses processos. E passa pelo corpo, mas não é o corpo só, né? A gente recebe coisa do ambiente e exala para o ambiente também o que está dentro, né? Então, quando você começa a se alinhar, a soltar as tensões, a se conectar, a perceber esses processos de se alinhar, soltar a tensão e perceber onde que você está
e para onde que você quer ir, o que você tem que fazer. Esses processos corporais, eles refletem nas nossas ações e às vezes a gente se depara com alguma coisa que a gente fala assim, nossa, vou ter que desatar esse nó. E daí você não está preparado para aquilo. Daí você precisa de ajuda. Daí você segue ajuda com os mentores ou de repente, não sei, cada um tem o seu processo. Mas é muito importante a gente estar atento a esses processos do por que eu parei? Tipo, no caso, vergonha. A vergonha está muito ligado a um julgamento, né? Um auto-julgamento, a um medo de julgamento. Pode ser que você tenha tido uma experiência ruim em algum momento, ou pode ser que você esteja se cobrando muito. Eu tenho uma irmã que às vezes eu chamo ela para fazer aula comigo online, ela fala assim, eu não. Eu falo assim, por quê, né? Ela fala, eu não vou ficar lá mostrando eu na câmera, eu sim. Você tá? Eu falei, faz com a tela desligada. Dela, não. Tipo assim, ela imaginar que ela pode ser vista por alguém já é tão... A gente entra num pânico, num julgamento, que ela nem se permite vivenciar a experiência por medo desse julgamento, que nem aconteceu ainda, mas na cabeça dela já aconteceu, ela já sentiu e o corpo já travou. Então isso é muito sério, né? E a gente tem que ir entendendo assim de onde que vem, né? De onde que vem essas coisas. E igual a Tassi tem a questão da vergonha, aqui ó, passei cada raiva da eleição pra cá. A sua cachorrinha não, mas ó, se pra essa raiva aí, Tassi, vem com a gente, vamos aprender a entender que as coisas acontecem. Não tem o que a gente fazer, as coisas acontecem. Como a gente sente, como a gente reage em relação às coisas que acontecem, a gente pode tentar melhorar e controlar. A gente não vai controlar as coisas que acontecem no nosso entorno, mas a gente pode ir se conhecendo mais e se lapidando para conseguir ser menos reativo, né? Vamos lá. Aí, ó, todo mundo coçando o saco. tá nervosa. É complicado, eu lembro dessa sua história, mas essa sua história, ó, eu lembro dessa sua história, já é antiga. Cadê a sua função de falar, de ter uma conversa sem, assim, o que você quiser, tá? Olha, eu dando conselho. Mas é que eu tenho tentado muito de um tempo pra cá, não ir na raiva, né? Porque a gente sempre mete o pé pelas mãos e acaba brigando com todo mundo, gera um mal-estar, e não é o que a gente quer. A gente, na verdade, a gente quer que a coisa fique bem, né? A gente quer sentir bem, sentir paz, sentir em paz. Então, é importante a gente conversar com as pessoas, isso do entorno, quando a gente está de boa. Não é legal a gente reivindicar os nossos direitos quando a gente já tá assim, pistola, sabe assim? Não é legal. É importante a gente, quando tá tudo bem, você trazer uma questão importante, porque isso vai... os humores estão mais favoráveis, né? Para uma solução adequada. É igual o corpo. Se eu tô com dor no ombro, não é o melhor momento de eu fazer uma coisa no ombro. Agora, quando eu tô de boa, sem dor no ombro, talvez seja um bom momento de eu aprender a mexer esse ombro de um jeito legal. Agora, quando tá com dor, já tá tão sensível, já não quero mexer, vou querer aprender a mexer agora que tá doendo. Não, espera a inflamação passar. É isso aí, não briga não, Tassi. Certo, gente? Deixa eu escrever. Então, nossa, escrevi um negócio aqui que eu nem tô entendendo. Mas já falei já. Estão acompanhando até aqui, gente? Olha só.
Então, qual que é a solução que eu falo para vocês? Se vocês querem ter um bom desempenho, assim, aproveitar uma coisa online, o que você precisa fazer é organizar o seu entorno e abrir um espaço, abrir uma janela para você. E pode ser que no começo você construa essa janela de tempo e você já não vai conseguir fazer o que você quer fazer, porque você ainda está só percebendo que você pode ficar ali e deixando a cabeça parar de se preocupar. Sabe assim, você fica bem, se permite receber aquele tempo e daí você vai aprofundar. Tô falando isso, gente, porque a prática que eu tô propondo para vocês é uma prática de reconexão, ela é introspectiva, ela é profunda. Então não dá pra gente se propor a se conhecer, se perceber, se a cabeça tá assim, se a energia tá assim, se tô com o sentimento assim, não vai rolar, não vai fluir, né? A live de antes de ontem não vai fluir. Então, isso que eu estou falando com vocês, de criar a energia para que a coisa aconteça, faz parte do trabalho. E para você conseguir, então, aproveitar essa aula online, você precisa entender que você vai ter que criar isso. E, de repente, você pode não estar muito afim de pegar esse embate. Mas aí o problema não é a aula online, entendeu? O problema está em outro lugar. Tá nesse medo, tá nesse julgamento, tá nessa dificuldade de comunicação, tá numa sensação de não merecimento, entendeu? É isso que eu faço, o problema não é a aula online que não funciona, é que para a aula online funcionar, um monte de outras coisas tem que funcionar também. E aqui que tá o problema. Ainda mais na aula online que eu proponho para vocês, que é de reconexão, não tem escapatória. Se você não tiver esse entorno, você não vai conseguir aproveitar o trabalho. Porque o trabalho, qual que é o trabalho? É você ter um tempo com você. Você vai escutar sugestões, mas as sugestões por elas não fazem nada. Elas só têm sentido no seu corpo, fazem sentido e você sente se você estiver disponível para recebê-las e sentir por um tempo. E ficar na sensação. Porque a magia se dá quando você escuta, sente e daí você percebe a mudança e vivencia essa nova mudança. Esse espaço do perceber a mudança e vivenciar, você que cria o seu trabalho. Não tá na aula, tá o que você faz com o material que você recebe. Então daí você precisa ter esse mínimo de entorno organizado para que seja possível acontecer. Então, quando você vai fazer um curso, vai querer ler um livro e tal, mas em especial curso. Por que o curso online? Porque as pessoas vão ver você olhando pro celular, pro computador, e vão achar que você tá no WhatsApp, não vão dar moral pra você estar fazendo um curso sério, sabe assim? Também tem isso, né? Se você vê alguém lendo o livro, já tá entendido que a pessoa quer silêncio. Se você tá olhando para um celular, a pessoa acha que você tá no WhatsApp, tá jogando Candy Crush, sei lá, e ela vai te interromper, sabe assim? Se você não diz que, olha, agora eu vou estudar, tarará, você vai ser interrompido. Eu, às vezes, estou organizando alguma coisa e estou com um telefone, assim, em alguma live, algum podcast, estou escutando o negócio, estou ali. Meus filhos chegam conversando comigo, como se eu estivesse disponível para escutá-los. Eles não têm essa percepção de que, minha mãe está escutando uma coisa, deve ser algo importante. Eles não percebem isso ainda. Eles já percebem quando eu estou aqui no meu espaço, no estúdio, fazendo aula, isso eles já percebem. Agora, a aula, tipo, podcast, essas coisas, ou os cursos que eu compro, curso que é de mindset, de espiritualidade, que é mais de conversa, mais de escutar, eles ainda não percebem isso por eles mesmos. Eu que tenho que falar, tipo, olha, agora eu vou escutar tal coisa, tudo bem? Vocês conseguem sobreviver sem mim durante 1h30? Eu vou estar escutando. Se me chamar, não vou responder. Sabe? Também é um aprendizado para mim também, de lembrar de avisá-los, porque nós convivemos, eles vão falar comigo, eu quero que eles falem comigo. Se eu não aviso que eu vou fazer isso, como que eles vão saber? Eles vão ter que ficar adivinhando, né? Então, faz parte da minha organização avisá-los que eu vou precisar desse tempo.
Entenderam? Aí, ó, minha semana foi bem corrida, hoje estou parando para assistir as outras lições. Não fez os exercícios, faz depois, porque os exercícios eles são um presente, né, pra gente, porque a gente conversa aqui para ir mudando a forma de pensar, para ir se permitindo sentir, para entender que, tá, eu preciso ter uma postura assim, né, uma conduta assim, ter um sentimento assim, mas quando você faz, que é o seu presente para você mesmo, você faz para você, é um presente para você, você tem um benefício imediato do seu fazer, né? Você muda a sua energia, a sua sensação, então faça, tá bom? Aproveita. Então, a gente escreveu umas coisas que eu não entendo a minha letra depois. O que você precisa ter de hoje? Primeiro, para fazer uma aula online, não é a aula online, é todo o entorno que você tem que criar e organizar, faz parte isso. Então, inclusive no meu Corpo Fluxo, no final eu falo um pouco disso, mas no projeto Reconexão Corpo, que é o curso, a gente faz isso de forma mais estruturada, a gente fala mais sobre isso, de, construir o entorno, gente, é importante, constrói o entorno, senão vocês não vão conseguir seguir, vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir seguir fazendo as aulas, constrói o entorno, tá? A sua lista de tarefas, de vontades, tem quantos itens ela tem? Vou fazer aqui o mesmo para ficar aí na imagem. Tem quantos itens? Como tá seu dia? Tá cabendo? Não, porque se estivesse cabendo já estaria aqui. Nossa, desses 50 itens que eu fiz, quais são os 10 mais importantes? Desses 10, quais são os 5 mais urgentes? Desses 5, tem um que eu posso fazer hoje? Essa semana? Eu posso me dedicar esse mês a esse um? Ué, se você fez uma lista de 12 coisas, tem 12 meses para fazer. Você pode fazer um por mês. Você conseguiu fazer 12 coisas da sua lista. Você vai terminar 2024 falando, dos 20 que eu falei que eu fazia, cumpri 12. Tô de parabéns. Um por mês já é possível. Agora, pensar que você vai fazer os 12 num dia só, não vai dar. Daí você vai só olhar aquela lista e vai ficar assim, nossa, quanta coisa, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não faz hoje. E amanhã, nossa, lista, cara, passou. Depois amanhã, isso eu até ia fazer, mas nossa, acabou aqui, tem que ir no mercado. Sempre acontece uma coisa, sempre acontece uma coisa. Então, tipo, coerência. E entender que o que tá aqui não está aqui, então você tem que olhar para isso aqui. O que você pode soltar, abrir mão para abrir os espaços? O espaço que você abriu cabe? Isso? Cabe, ótimo, vem. Não cabe? Tem que soltar mais. Gente, isso é o mesmo procedimento de corpo, tá? É o que eu ensino vocês. Primeira coisa, repouso construtivo. O que é repouso construtivo? É soltar as tensões desnecessárias que você tem e não sabe que tem. Porque se você soubesse que tem, você já não teria mais. Elas estão aí, que nem mochila, te atrapalhando, te cansando. Então, se você tem 2 mochilas invisíveis aí nas costas, se você for fazer uma aula de dança comigo, você vai fazer essa aula de dança carregando as mochilas. E você vai achar que é a aula de dança que te cansou. Não, é as mochilas. Então, a gente aprende a soltar as mochilas antes de sair fazendo os negócios. Mesma coisa aqui, antes de fazer, o que você pode soltar? Abrir mão. Só com você não, Jussara, esse é o problema. É isso que atrapalha, Jussara, não é porque a gente pensa assim, igual fluidez. Eu quero ter fluidez. Para ter fluidez, eu vou fazer aula de fluidez, vou fazer uma aula por semana. Então, em 2 semanas eu vou estar com mais fluidez, se eu fizer todos os dias. Então, faz sentido, você fala, ok, vou fazer isso. Mas aí você não consegue fazer aula aqui, porque aconteceu uma coisa, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Esse seu planejamento, ele não tem momento no seu dia. Você não abriu espaço para isso. E abrir espaço, gente... Vou dar um exemplo aqui, esse é o seu dia, tá?
Daí você quer fazer isso. O abrir espaço que eu tô falando não é isso aqui, ó, empurrar e enfiar um negócio aqui. O abrir espaço que eu tô falando é, ó, deixa, o que que tá aqui? Ó, tem muita caneta, ok, então o que que não é caneta? Lápis, pronto, então eu vou tirar o lápis. Ó, uma caneta caiu sozinha, porque tinha que cair, caiu esse dente. Pronto, tirei o lápis, porque eu decidi que vai ficar só caneta. Ah, mas o lápis é lindo, tá, tudo bem, ele é lindo. Mas eu decidi que vai ser só caneta. Por quê? Porque eu quero pôr caneta. Pronto. Olha a diferença. Pronto. Coube a caneta. E agora tem canetas aqui. Eu olho para isso e vejo canetas. É isso que você tem que fazer no seu dia com as coisas que você quer fazer. Nem enfiar lá na bagunça. É olhar, ok, cabe aqui? Cabe, mas vai ficar muita coisa. Eu nem vou aproveitar direito. Então, o que que eu posso? Ah, eu vou substituir, então, esse azul por esse. Ok. Beleza. Certo? Entenderam a lógica do negócio? Porque a parte técnica, que é tipo assim... Olha só, depois dessa conversa, gente, olha o tanto que é ridículo eu falar pra vocês assim, gente, para fazer uma aula online, você precisa ter um espaço amplo, roupas adequadas e procure um lugar silencioso e uma hora tranquila no seu dia para fazer a aula. Ah, é? Jura que eu tenho que fazer isso? Não sabia, se você me falasse, eu não ia saber. Nossa, né? Que coisa, né? Só que daí a gente se trata assim, a gente fala desse jeito com a gente. Ah, vou fazer aula. Não, é só arrumar um espaço, uma hora tranquila do meu dia e vou fazer, dá tudo certo. Entendeu? Por que que você não faz? Não é porque você é incapaz, não é porque você só procrastina, não é porque você fala e não faz, é porque tem um monte de coisa que tá te puxando pra lá e pra cá e você tá tentando ali fazer um pouquinho de cada coisa e não faz nada. E daí não sobra energia, não sobra nada. E quando você tem um tempo livre, você quer descansar, dormir. E é o que você tem que fazer mesmo, dormir, porque você vai estar super cansada, tá? Certo, gente? E, deixa eu ver, o que eu escrevi aqui? Ah, tá, eu escrevi assim, ó, imagina que você tem um dia. E neste dia eu tenho um horário ocioso. Ok, vou fazer aula nesse horário. Não tem horário ocioso, eu tenho que tirar coisas, tá? É mais profundo, sim. É muito profundo, Lu, porque o lance é os motivos pelos quais nós estamos com a nossa energia dissipada, apagando incêndio por aí, eles são muito profundos. Eles têm uma coisa cultural muito forte. Não é só porque a gente é assim, não. Tem um contexto, assim, ó, um entorno, um vórtice que vai nos levando para isso. E quando a gente não sabe que existem essas coisas, a gente acha que é a gente. Porque, inclusive, faz parte, né, desse sistema que quer que a coisa aconteça assim, que você se sinta assim, para você continuar fazendo só o que eles acham que a gente tem que fazer. Ó, Tassi, eu compreendo tudo que você está falando, já vivi isso também, mas o que eu quero te falar tudo que a gente tenta, assim, que a gente vê de desagradável no comportamento de outras pessoas, né? Isso acaba que é um julgamento, a gente tá julgando, né? Ah, essa pessoa não faz nada, ah, isso aqui, isso gera uma energia que não é gostosa em você. Então, você quase que fica com o seu campo fechado para receber coisas mais agradáveis dessas pessoas, comportamentos mais agradáveis dessas pessoas. E isso parece papo assim, meio mas gente, isso é muito real, é muito verdade. Quando a gente faz isso aqui, ó, é normal
a gente vê o ponto. É normal, todo mundo vê o ponto. Nosso olho vê, a gente é meio que treinado para ver o ponto. E a gente, a não ser quem já saiba disso, já é treinado, vai falar, o que você vê? Eu vejo muito espaço em branco. A maioria vê ponto. Ponto. Isso aqui são as pessoas que convivem com a gente. Elas têm pontos. Uns pontinhos meio ruim, né? Uns amargos, uns mais efeituosos. E a gente fica vendo ponto, 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 ponto. E o que a gente vê o ponto, a gente tem sentimentos sobre o ponto. E não sei se você acompanhou a live antes de ontem, da fluidez, que eu falei um pouco disso também, que do sistema facial e tal, a gente sente a energia, a emoção. É coisa assim. E tem um lado metafísico, mas não, é mais físico, não precisa chegar no meta, não. É coisa tipo assim, eu já falei pra vocês em outro exemplo, se a gente imaginar um limão bem azedo, imaginar que está chupando, imagina, sente o cheiro, imagina, chupa o limão, imagina que está engolindo. Se você realmente imaginar isso e você sentir isso, o seu músculo vai fazer assim, ó, ele vai ter uma contração. Então você tem uma resposta muscular a uma ideia que gerou uma sensação. Então, se você... Agora, imagina isso com raiva. O poder que a raiva tem de gerar sensação no seu corpo. O quanto que isso gera em você. Então, tem que estar atento a isso. Não é fácil, não. Mas se você está num ambiente onde você sozinha não consegue olhar os espaços em brancos, que às vezes são poucos, né? Mas sempre tem um espacinho em branco. Eu falo assim, ó, vai para um outro ambiente em alguns momentos e percebe, pergunta assim, de repente, porque dizem que tudo é recíproco, né? Eu faço isso com os meus filhos, às vezes eu dou bronca neles, né? E depois eu pergunto assim, não é assim pedir desculpa, eu faço o contrário, tipo, olha, eu achei que você fez isso, mas tá, beleza. Não sei que eu não sou santa. O que você achou que eu fiz? Eu pergunto a devolutiva. Não é fácil? Não, é difícil. Porque é normal, a gente vê o nosso ponto de vista literalmente, a gente vê aqui, né? Mas tipo, eu só estou vendo essa parede porque eu tô numa câmera que faz um espelho, né? As pessoas, elas veem coisas nós, que a gente não tá vendo. Então, de repente, a gente vê aqui e outras pessoas estão vendo comportamentos, situações nossas que a gente não tá vendo. Então, de repente, a gente pode perguntar. Vai gostar da resposta? Às vezes sim, às vezes não, mas não no sentido de julgar, no sentido de descobrir mesmo. Igual quando eu tenho um nó aqui, tá doendo. Eu posso não fazer nada porque tá doendo. Tipo, eu não consigo fazer nada porque tá doendo. E eu começo a esbravejar porque tá doendo. Ou eu posso, tipo, ok, tenho um nó. A primeira coisa é aceitar, ok, tenho um nó aqui e ele dói. Não vou conseguir fazer a aula hoje que eu queria. Beleza. Certo. Primeira parte, ok. Segunda parte, o que eu posso fazer para soltar esse nó? O que eu ensino no corpo é deita no chão e solta, aprende a relaxar. O que é relaxar? Soltar as tensões, soltar quem está preso que não precisaria estar. E o que está preso é musculatura, é memória, ressentimento, emoção, julgamento. Tem várias coisas, vários pontos de vista que a gente às vezes prende e não solta. E para a gente conseguir ter uma outra sensação, uma outra experiência, antes de vir a outra experiência, você vai precisar soltar, né? Não é assim uma coisa para surgir uma coisa nova, uma coisa velha tem que sair, tem que morrer. A semente tem toda a potência dela dentro dela, toda a potência de vida. Uma semente de mangueira, uma semente de maçã tem toda a potência de uma floresta de maçã dentro da semente. Ela pode dar uma árvore que dá vários frutos, que dá outra árvore, outra árvore. Então, numa semente tem uma potência de vida enorme. Mas, se a semente ficar
no ambiente aqui em cima da minha mesa, ela nunca vai realizar isso. Se ela não tiver num ambiente favorável, ela não vai realizar. E como que a semente realiza? Ela apodrece, né? Ela deixa de ser ela se transforma em outra coisa. Para ela virar a potência, ela tem que deixar de ser semente. Ela vai virar outra coisa. E a gente precisa permitir que esses processos aconteçam, né? Nossa, deu uma aprofundada aqui, nem era o objetivo, que isso é assunto lá do meu corpo fluxo, mas tem a ver, porque é como a gente sente os fluxos, né? Das energias, das vivências no nosso corpo. Certo? Então, sempre que a gente, tipo, tô com dor no pé. Ai, é porque o sapato não presta. Opção A. Opção B. Eu estou andando de um jeito que meu alinhamento está estranho e eu vou tentar melhorar. Tô com dor nas costas. Opção A. Fiz a aula de zumba do professor lá e ele deu uma coisa que me machucou. Ai, não faço mais aula desse professor. Opção B. Estou com uma tensão aqui, eu fiz alguma coisa que não foi legal. Deixa eu ver o que eu estou fazendo para desatar esses nós. Então, são comportamentos. Você pode olhar para a situação e achar que o problema está fora. E você pode se permitir também averiguar no seu corpo o que está acontecendo. E esses aprendizados no corpo, que são muito você sente o que está acontecendo, né? Porque você sente. Eles são muito interessantes da gente levar para nossa vida também, né? Certo? Mas ó, Tássia, acaba essa live, ó, pega uma música que você gosta, escuta uma música que você gosta, deita, vai num lugar tranquilo e se dá de presente um tempo para você ficar bem, ficar de boa, certo? Ficar brava não, que seu corpo vai ficar tenso. Certo, gente? Então, para você para você ter um bom aproveitamento online, acha um tempo para você. Se você tiver orientação de como fazer isso, melhor ainda. No meu corpo fluxo eu vou dar, e no PRC, para quem aprofundar, tem mais ainda. Mas se você não tiver alguém que te fale isso, você sabe que isso é importante, então faça, vai atrás dessa informação. Autoavaliação, ferramentas de autopercepção, aprenda a se conhecer, a se perceber, para você ser o critério de que aquilo está te fazendo bem ou não. Você vai sentir. Sentiu bem, tá fazendo bem. Sentiu mal, tá fazendo mal? Para. Né? Simples desse jeito, tá? E não é para, desiste, é para de insistir. Contorna, acha uma outra forma. Ache um outro jeito, tenha paciência com o seu corpo, com o seu processo, certo? E se você quiser ficar aqui comigo mais um pouquinho não hoje, tá? Mas aprofundar essa troca aqui, nesses saberes de corpo, nesse formato online, segunda-feira começa de 9 a 12 de janeiro, vou fazer um intensivão, um mergulho profundo numa jornada de reconexão interna, para a gente conversar um pouco mais sobre esses processos, e a gente faz um mergulho e sai com um vislumbre de uma organização possível para seguir. E se você depois quiser seguir comigo, daí você continua comigo. Mas se você quiser seguir semigo, tudo bem, você já vai estar equipada ou equipado para a sua jornada. E até lá, a gente ainda tem mais 2 encontros aqui ao vivo. Um é sexta-feira, a gente vai falar sobre criar movimentos autorais, criar a sua própria dança, sua própria aula, seus próprios alongamentos, como que você pode fazer isso. E no domingo a gente vai fazer uma preparação de reconexão para a gente começar. E eu hoje consegui pegar o cabo do microfone que tinha quebrado aqui, o meu tava com um ruído horroroso. Isso significa que agora eu posso gravar a aula, que eu falei que eu vou dar uma aula de presente para vocês que estão no grupo de WhatsApp. Então vocês têm até amanhã, meio-dia no máximo, para votar lá, porque eu acho que o que tá ganhando é a respiração, se eu não me engano.
Tá dupla, assim, tá? Consciência global, tipo consciência corporal geral e respiração. São as duas que estão mais votadas. Então dá para você votar e a que você votar eu vou dar de presente. Por quê? Porque no meu Corpo Fluxo, de 9 a 12 de janeiro, vai ter aula ao vivo no Zoom, só que é de manhã. E algumas pessoas não podem participar da aula de manhã e estavam tristes. Então eu vou oferecer uma aula, independentemente se você vai fazer de manhã ou não lá na semana, uma aula prática pelo menos você vai ganhar, tá bom? O link tá na bio. Sim, Lua, é um grupo de WhatsApp, é bem simples, é só entrar no grupo e já tá rolando. E daí, depois eu vou perguntar para vocês, porque eu tava planejando fazer a aula 8 da manhã, aula prática, mas normalmente esses eventos, quando eu faço, da última vez, teve aula que começou 8, terminou quase 11 horas, porque a conversa vai, né? É bastante coisa. Daí eu vou perguntar depois no grupo se vocês preferem a aula de manhã 8, 9 ou 10. Tá? Tipo 1h30 de prática, mas eu vou perguntar isso é assunto para quem vai fazer a aula prática no Zoom comigo, tá? Que é um presente, mas que não fica gravado, é um presente para quem estiver ao vivo. As aulas da noite ficam gravadas, então vocês podem assistir depois, mas é legal estar junto, porque daí a gente... A energia das pessoas que estão ao vivo que conduzem a discussão, né? Então, se você tá ao vivo, a sua energia vai fazer parte desse egrégor aqui e a gente vai conseguir falar coisas que são mais importantes para você, tá? Então é isso, convidem pessoas, só pessoas legais, tá? Proibido gente chata no MS, no meu Corpo Fluxo. Convidem pessoas legais que querem vivenciar esse mergulho. A Violeta já tá falando pra mim que tipo, chega. Quem não conhece, essa é a Violeta. Ela faz aula comigo aqui às vezes, né, Violeta? E ela já tá tipo assim... Não vai acabar essa live não, então vamos acabar aqui, certo? Então um beijo pra vocês, essa live agorinha fica disponível pra vocês também, tá bom? Beijo e até sexta. Até mais. Tchau.